Olá, bendito seja Deus. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para o seu coração, para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus baila neste momento no seu coração, na sua história, em todos os seus projetos de vida. Por isso eu desejo para você mesmo verdadeiramente uma boa tarde. Uma boa tarde para todos nós. Que o Espírito Santo reine em nossos corações, abrindo as nossas audições, os nossos olhos, para nós ouvirmos a palavra do Senhor e o que Ele vem trazer para nós nessa tarde de hoje, por meio da sua santa palavra, e que nós estejamos realmente abertos para colocarmos em prática aquilo que o nosso Senhor vem falar com todos nós hoje. É uma graça santificante estarmos juntos mais uma vez. E sempre que nos reunimos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que nos enche de alegria, nos dá um direcionamento. O tema dessa live de hoje é um tema propício para os tempos em que estamos vivendo. É necessário nós mergulharmos, na moção do Espírito de Deus para que Ele venha trabalhar em nós. O tema da live é Não há vida sem renúncia. O tema da live, repito, não há vida sem renúncia. Por isso eu quero já de antemão, nesse início, já dizer que vamos colocar durante todo o processo da meditação. Pois Paulo diz, que toda cura, libertação, assim como Pedro, vem através da pregação da palavra. Há uma transformação de vida. Por isso, já nesse momento que nos mergulhamos no amor do Senhor, eu quero colocar você que está conosco. Eu quero que o Senhor vai trabalhando em todas as áreas da sua vida, principalmente nos seus anseios, na sua busca, na sua luta, como um bom soldado, uma boa soldada de Cristo. Quero colocar as pessoas em São Paulo que têm entrado em contato conosco, pedindo oração, pessoal lá de Vitória da Conquista, como o pessoal da Lorena, a família Brito, lá de Vitória da Conquista, o pessoal de Ilhéus, o pessoal ali de Oliveira dos Brejinhos, pessoal também que tem entrado em contato, de Ebotirama, enfim, Salvador, pessoal de Fortaleza, Minas Gerais, que tem entrado em contato conosco pedindo oração, que o Senhor trabalhe e mergulhe muito na sua vida, o pessoal do Paraná e aqui Santa Catarina e entre outros lugares, aonde nem sabemos que estamos chegando, mas o Espírito Santo sabe. E você, pessoal aí da França, a França, um pessoal que tem entrado em contato também pedindo oração. Essa também oração aqui, não só para a Lorena, o João, mas também o Kila, toda a família dele, também o Benjamin, minha família, meus sobrinhos, que o Senhor nessa tarde venha fazer uma festa no seu coração. Tempos de penitência, tempos de oração, tempos de renúncia, tempos de busca, tempos de mergulhar nas coisas do Espírito. É chegada a hora, é chegado o momento. Não tem como deixar passar, Daqui a pouco vai chegar para todos nós o apagar das luzes, E temos que estar preocupados, porque quem tem o dedo do interruptor, quem é que tem o dedo indicador no interruptor? Ele, como um sopro, como ele diz na carta ao Tiago, como um sopro faz aparecer ou desaparecer. Então, ele tem o interruptor na mão. Nesse tempo em que sabemos que o Senhor tem o controle de nossas vidas, vamos nos achegar a Ele. Não por uma forma de conveniência, mas uma forma de saborearmos, de adorarmos e desejarmos a eternidade. A eternidade. Por isso, quero mergulhar com você, fazendo aquilo que o Espírito Santo diz à igreja de Sardes, quando o anjo vem e atesta e exorta a igreja de Sardes. Quando diz à igreja, relembra como está recebendo e ouvindo a doutrina. Arrepende-te, diz o anjo, Aí ele diz no versículo 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma graça saber que o Espírito Santo quer falar o nosso coração, você, eu, nós, templos do amor, da presença do Pai. Pois, querido e querida, estamos vivendo tempos de mudanças, mas na verdade, tempos de mudanças de hábito. Talvez você vai falar, nossa, esse nome é um nome promíscuo e conhecido. Tem até um filme, que é Mudanças de Hábito. É justamente dentro desse processo.
tempos de mudança, de mudanças de atitudes, não é? Mudar do que éramos, veja, mudar do que éramos para o que nós queremos ser. Você compreende? Então assim, o que eu era, eu olhar e falar, não, isso não. O que eu quero ser? Então eu preciso mudar hábitos. Eu preciso mergulhar num sistema de uma vida nova. Esse é um tempo de fazermos uma contabilidade. Sabe, você compreende? Como? Toda empresa faz a contabilidade mensal, não é? E no cotidiano tem um livro de entrada, saída, pagamentos, né? Enfim, tem um livro de caixa. E chega no final do mês, tem todo o processo de contabilidade da empresa. No final do ano tem chamado o balanço. Então toda empresa tem esse sistema de trabalhar, não é? Então veja, é hora de vermos neste caminho, se estamos dentro do processo do nosso caminho. Você no farol do carro da sua vida, ligado, você está com o volante. Deus deu para você, para mim, para nós, não é? Autonomia de seguirmos, de buscarmos o caminho e uma vida. De repente você está no seu carro, e ali no carro da sua vida, olhando para frente, querendo, né, saborear os manjares de Deus, não é? Pela sua misericórdia, estamos vivendo tempo de graça, e olharmos para dentro de nós, né? No caminho da nossa vida, o farol que nos depara à frente é um farol verde. Nós podemos seguir, tá tudo certo, posso ficar ali mantendo a velocidade, eu tô no farol verde, tô fazendo tudo certinho, tô no meu compromisso, perseverança, amor, tô perdoando, tô compreendendo, tô tendo uma visão de todos, não é? Tô amando a Deus com fidelidade, tenho prazer e gosto pela palavra, o farol tá verde, vou embora, ou o farol tá amarelo. Sabe que na sinaleira é o verde, amarelo e o vermelho. Ou o farol de repente está amarelo, como sinal de advertência. É hora de olharmos para nós. Existem algumas advertências, tem alguns pontos de interrogação que trazemos, algumas dúvidas. Tem as perguntas, estamos sendo corretos no nosso proceder, a nossa fala, a nossa audição e etc, etc. Está o farol amarelo ou está vermelho? De repente, você depara no caminho, o farol está vermelho, é hora de parar. É hora de parar para uma manutenção. É hora de parar porque no painel do carro acendeu uma luz vermelha. Então, se acende uma luz vermelha, eu preciso urgentemente arrumar um lugar, encostar, buscar uma oficina e saber o que está acontecendo no processo da engrenagem, motor, todo do carro. A luz vermelha no painel acendeu. E quando a luz vermelha acende, é momento de parar. Porque se estamos vendo a luz amarela, alerta, e não paramos, vai vir a vermelha. E quando a vermelha vem, temos que parar. É momento de fazermos todo um processo para compreendermos, não é? O que eu quero de Deus. Porque saber o que Deus quer de nós dizemos que sabemos. Ele quer que nós processamos no bom caminho, que temos boas ações, etc, etc. Né? Enumerar aqui várias situações, principalmente estarmos com Ele, não é? Mas é hora de olharmos para dentro de nós, do nosso coração, não é? Eu me lembro que eu trabalhava em São Paulo, e nessa época eu comecei em Santana, no bairro Santana, que é bairro do centro, não é? De São Paulo. E eu trabalhava numa loja chamada Bunnies Leves. Depois fui para o shopping. Era Bunnies Leves, só produto Leves. Que era o seu Miguel e o seu Mário, os donos, coronéis aposentados. E chegava no final do ano, tinha que fazer um balanço. Então a loja, quando vai fazer o balanço, as lojas colocam, as empresas, algo nas portas escrito fechado para balanço. Então aquele dia os funcionários estão ali, contando todos os produtos, o que saiu, o que deu lucro, o que tá bom, o que não tá, enfim, para entrar não pode faltar nada, a entrada e a saída, para ver, não é, se a empresa está no vermelho, se está no amarelo ou se está no verde. Então é o momento de fecharmos para o balanço. E ali nós ficávamos todo dia trabalhando e tínhamos depois, em certos momentos, elogios. Ali naquele momento. Temos que avaliar dentro desse tempo em que estamos vivendo os nossos conceitos.
Que conceitos? Conceitos de ações, não é? Como que está sendo as nossas falas? Por isso o Senhor nos traz a passagem de hoje, o texto de hoje, está no livro de Colossenses, no capítulo 3, versos 1 a 17. Colossenses 3, versos 1 a 17. Diz assim a palavra. Como? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros, no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora, também vós assim viveis, mergulhados como estavas nestes vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavra torpes da vossa boca, e nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, doçura e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que em toda a sua sabedoria vós possais construir e exortar mutuamente, instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E diz: triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um só corpo. Veja, como a palavra vem neste momento nos mergulharmos, entrar dentro de nós, falar no nosso coração, e justamente dentro desse tempo de mudanças de conceitos e de renúncias daquilo que não é bom, para buscar as primícias de Deus. É hora de, dentro desse processo de contabilidade, de reavaliação, não é? De reavaliar, de fazer um balanço, não é? Da nossa vida nesses tempos, e principalmente nesses tempos onde toda a igreja, aqueles que professam Jesus, estão buscando esse tempo de oração. Os dias não são fáceis, as coisas não são fáceis. E é claro que sabemos que pelas profecias a tendência é que dê uma apertada a mais, e é como num vendaval, a árvore que ficará em pé é a árvore que estiver realmente centrada, enraizada. Mas a que não está, o vento arranca com raiz e tudo.
É tempo de olharmos em que estamos enraizados, avaliando as nossas falas, olhar para dentro do nosso procedimento, como estamos usando o nosso modo de falar, não é? Muitas vezes não percebemos que dentro de falas nós podemos estar machucando. E às vezes um desejo tão grande de falar, de fazer uma correção ou de questionar alguém. E é importante entender, veja, que mesmo que nós tenhamos razão dentro daquilo que queremos falar, de repente você está certo naquilo que você quer falar. É preciso entender que muitas verdades, professada com falta de caridade, se for professada num jeito de arrogância, de estupidez, não é? Deixa de ser verdade, mesmo sendo a verdade, por causa da forma em que se fala. E nos tempos, muitas vezes, não medimos fala daqueles que emprestamos o nosso ouvido para falas de outros, que trazem notícias nada agradáveis. Temos que avaliar o nosso conceito de audição, ao que nós estamos dando ouvido, ao que e a quem. Quais são as coisas que têm tido mais acesso às nossas audição, que têm tomado o lugar das primícias das coisas boas dos céus. Por isso o tema da live é: não há vida sem renúncia. Por isso, ainda vamos estar insistindo nesse tempo de contabilidade, não é? De fazermos um balanço da nossa vida, até mesmo dentro do nosso processo espiritual, para saber, próximo de Deus, como que estamos convivendo com Ele, como estamos tratando Ele como amigo. Dentro desse tempo de conceitos, como estamos nos relacionando no conceito de respeitar o direito do outro ou da outra. Pois essa passagem de Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17, não é? Vem nos trazer uma profunda reflexão e nos fazermos ficarmos diante de um espelho e olharmos para nós e, como diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos reconhecer como somos conhecidos. Por isso, é tempo de olhar como que estamos tratando a vida. Primeiro, a nossa vida. Estamos respeitando a vida que foi nos dada gratuitamente com respeito. Estamos respeitando as regras da natureza de uma pessoa, de uma família, de um irmão, de uma irmã, de um amigo, de uma amiga, etc, etc, etc. Estamos tendo esse conceito de respeitar as fraquezas do outro ou da outra. Não estamos tomando na mão e na boca, na língua, o bastão que só é de Deus para condenar, julgar. Veja, respeitar o direito de ser a escolha do outro e da outra. Dentro desse tempo, avaliarmos a nossa paciência. Sabemos esperar no Senhor? E saber que Deus não demora, mas Ele capricha, porque Ele não dá de qualquer jeito e Ele sabe o tempo em que devemos receber. Porque muitas vezes, como crianças birrentas, nós insistimos, choramos, reclamamos e muitas vezes o Senhor vai nos segurando, porque se dá, criança se lambuza, sabe? E acaba, você sabe que quando quer demais e come demais, pode dar uma má digestão, pode entrar num processo totalmente errado. O Senhor conhece o tempo. Dentro desse tempo de reflexão, de reavaliação, não é? De um balanço de contabilidade da nossa vida cristã, nós somos realmente cristão, espelho, aonde o outro ou a outra pode olhar para nós e ver Deus? Veja, tudo isto vem de encontro quando eu me ajoelho, quando eu no meu quarto, no meu carro, na rua, aonde for, ou no templo, na igreja, eu me rendo diante do Senhor em oração e até mesmo quando dou a mão para os irmãos para orar o Pai Nosso. Nesse momento eu preciso olhar para dentro de mim. Eu sou o espelho que Deus pode refletir o seu sorriso, uma palavra de carinho, a sua misericórdia, um olhar de respeito, uma atenção. Veja, porque o mundo está cheio de manequim.
tem muitos manequins para cima e para baixo, dentro de templos, igrejas, nas ruas, pessoas que vivem um tempo de aparência, de ostentação, de ser, de apresentar aquilo que não é. Quando uma mãe pegou uma filha, e vou dizer de alguém de Gandhi, e foi dizer para Gandhi, porque Gandhi ele era um líder político e espiritual, e ele atendia o povo. E a história de Gandhi, essa mãe levou a filha porque não suportava mais, porque a filha comia muito açúcar. E levou a filha para Gandhi. E quando ele chegou, ela pegou e explicou: não sei mais o que eu faço. A minha filha come muito açúcar, e foi contando, ela minha viciada em açúcar. Gandhi ficou ali olhando para a menina, e olhava para a mãe, e olhava para a menina. Aí disse para ela, para a menina: promete uma coisa para mim, que você vai voltar daqui 40 dias aqui. Em 40 dias você vai... E nesses 40 dias você vai lutar de todas as formas para diminuir o máximo que você puder açúcar. E se você puder, você elimina. Promete para mim que você vai lutar contra isso. A menina balançou a cabeça dizendo que sim. Pronto, mãe, pode ir. Aquela mãe levantou revoltada, porque ela queria uma solução, já que Gandhi resolvia as situações de todo mundo, porque ele era um líder espiritual também. E de repente, aquela mãe foi revoltada para casa, mas tudo bem, tem que voltar daqui 40 dias. E 40 dias depois, quando volta, a menina tinha eliminado grande parte do açúcar que comia. E naquele momento, quando ali o Gandhi, a hora de ser atendida, ela foi narrando o que aconteceu naqueles 40 dias. Não é? E Gandhi pegou e deu um abraço nela e disse para ela: estou feliz por você, mas estou feliz por mim também. Aí a mãe disse: por quê? Porque hoje faz exatamente também 40 dias que eu não como mais açúcar. Veja, Gandhi era também viciado em açúcar. E ele entendeu que naquela hora Deus não só estava falando para ele aconselhar a menina, mas estava falando com ele também. Você compreende? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Muitas vezes nós queremos passar uma imagem de ser um bom cristão, de ser alguém de fé, de ser alguém de boa conduta, mas só uma imagem. Aí Deus vai dizer para nós o que ele disse para Samuel: Samuel, Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto e nem pela alta estatura, Samuel, porque o que você vê, Samuel, não é o que importa, Samuel. E você vê a face, Samuel, mas eu conheço o coração. Você compreende? Então é hora de olharmos como estamos sendo cristãos, se nós não temos que renunciar a muitas coisas que estão nos atrapalhando de viver e de saborear o manjar do maná que vem para nós, o maná de graça, de saúde, de alegria, de vida. É isso que o Senhor nos chama nos chama a atenção, e para que nós olhamos para dentro de nós. É hora de ver como estamos na sinaleira. Lembra da sinaleira? Nos farol. Estamos no farol verde, podemos ir. Estamos no farol amarelo, alerta. Precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, uma manutenção, porque vamos fazer uma viagem, e toda pessoa que vai fazer uma viagem longa tem que mandar o carro para fazer uma manutenção, porque vai fazer uma viagem longa, não é? E assim, ou está no vermelho, precisa dar uma geral no motor, no carro total. É hora de fazermos esse tempo de reflexão. Veja, por quê? Porque o Espírito Santo que nos foi dado foi um espírito de humildade, de coragem, não é? De força. Esse é o Espírito que foi nos dado, como diz Paulo na carta aos Timóteo 1, verso 7. É um Espírito onde nós possamos nos reconhecer como somos conhecidos, as nossas limitações, nossas debilidades, nossas fraquezas, os tempos em que estamos vivendo. É por isso, o Senhor nos chama a fazermos essa contabilidade de vida. Porque é o principal, a espiritualidade é a base, não é? Como estamos vivenciando no tempo de espiritualidade. Temos que observar se estamos cuidando, veja, como um soldado, não é, de uma corporação militar. Ele precisa cuidar da sua farda. Porque você sabia que um soldado desleixado que anda com a camisa toda para fora, ele recebe uma advertência, ele tem que cuidar da farda, ele tem que andar limpo, cabelo cortadinho, barba bem feita, se é mulher,
tem que ter a produção, postura. Você sabia que o soldado ele precisa ter esses cuidados com a farda? A questão é, como nós estamos cuidando da farda? Como estamos cuidando da farda que cobre e que nos dá para que a gente possa se apresentar como uma pessoa de verdade? Não estamos vendendo a nossa aparência barata demais? Por isso é um tempo de reflexão para um tempo de renúncia. E você sabe também que toda farda de todo soldado, de corporação de cada estado, município, enfim, do país, ele tem um escudo. E no escudo está soldado tal de Santa Catarina, Brasil. E aquele escudo tem que aparecer, o escudo que identifica de qual corporação é aquele soldado. Assim como a farda é cuidada, o escudo tem que aparecer. É hora de olharmos para o escudo que foi colocado no nosso coração, porque nós somos chamados por Deus como ovelhas, no qual Ele é o bom pastor. E você sabe que toda ovelha, não é? Todo o pastor que tem grandes ovelhas, eles marcam ela. Elas têm a marca de quem é o dono da sua ovelha. Todo gado tem a sua marca do dono do seu gado. Jesus também nos carimbou no seu espírito a marca JC. Nós estamos verdadeiramente nos apresentando com o JC da marcas de Cristo para aqueles que se apresentam diante de nós. É uma pergunta profunda na qual o Senhor nos chama a atenção, nos chamando para um tempo de reflexão, de mergulharmos como estamos cuidando do escudo e se esse escudo não está sujo. Se não estamos sujando o escudo, ele não está conseguindo aparecer com as sujeiras das maldades, do ódio, de inveja, de ciúmes, de brigas, de contendas. Veja, se nós estamos querendo chamar Deus para uma amizade profunda e caminhar com Ele como os discípulos de Emaús no caminho da vida, se eu estou com o Senhor, eu preciso olhar como que eu estou usando a farda que foi me dada. E se estou respeitando o escudo da corporação na qual Deus é o general. Você compreende como o Senhor nos chama a esse tempo de reflexão? Esse tempo onde nós vamos olhar e fazer um balanço da nossa vida? Se estamos ou não dando atenção às advertências que muitas vezes recebemos. Quando um soldado numa corporação, ele recebe uma advertência por uma má conduta, ele recebe essa advertência por uma má conduta. Ele tem que ficar atento, porque ele pode receber uma punição mais grave. Assim também o Senhor, muitas vezes, nós estamos na igreja, às vezes um vídeo que estamos ouvindo, na internet, uma passagem, ou uma mensagem num outdoor, ou uma frase num carro, ou um salmo que a gente lê, de repente aquela palavra encaixou. E muitas vezes a gente lê, vê que é para nós, e é como se não fosse aquela mensagem que ouvimos numa pregação na igreja, ou enfim, num vídeo, numa música, nos chama a atenção e nós deixamos passar. Não estamos observando essa advertência, não damos atenção à advertência, por isso nós sofremos as punições, porque a palavra diz que cada um recebe conforme caminha. Querido e querida, é o momento e tempo e hora de fazermos uma reflexão das nossas vidas. Como é que nós estamos nos procedendo diante do Senhor, que é o general que nos conduz. Tem uma música antiga que diz assim: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos exigirá. Então veja, não é? O nosso general é Cristo. Se o nosso general é Cristo, ele, como bom pastor, como diz o Salmo 22, ainda que passamos pelo vale das trevas, do escuro, ele está conosco. O seu cajado, ele não deixará que pereçamos. Nós temos que olhar dentro desse tempo, dessa hora de reflexão, para ver o que está nos impedindo de vivermos essa graça. Nós temos que fazer o quê? Você sabe quando tem uma fonte de água, às vezes não está chegando água.
E é uma mina, e aqui nessa região tem muito, em muitos estados, mas aqui tem muito. E às vezes aquela fonte de água não está chegando no local, é preciso ir lá na fonte. É preciso que suba, vai até a fonte, de repente tem algo impedindo, tem sujeiras. E tem que ver o que está obstruindo a entrada da água para quem não está chegando ao destino, às casas, para encher as cisternas, não é? As caixas d'água, vamos dizer assim, que não está chegando. Então algo está impedindo. Então precisa fazer o quê? Precisa ir lá e tirar aquilo que está entupindo ou obstruindo a passagem da água. Veja, Jesus fala o quê? Deus, na sua infinita misericórdia, ele diz o quê? Vinde a mim. Ele diz em Isaías 55, vós todos. Ele diz que ele é a nascente das águas. Venha, venha comer, vós que não tendes alimento. E o Senhor coloca com ele como a nascente das águas. E se Deus é a nascente das águas, por que essa água que muita gente busca da libertação de uma enfermidade, de uma situação de perseguição, de uma opressão, de uma depressão, de dificuldades na vida, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, o que está obstruindo até na vida sentimental? Será que não temos que ir na onde está a fonte, chegar diante da fonte e ver o que é que está impedindo? E se nós temos isso e não sabemos como tirar, e como tirar aquilo que obstrui, temos que chamar quem entende. Temos que chamar um técnico que conhece, para que ele nos mostre e nos ensine. E nós levamos o técnico até o local onde está lá, aonde fizemos a nossa ligação para que essa água chegue. E esse técnico é o Espírito Santo. Não tem uma musiquinha que diz assim, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais. Veja, é hora de olharmos, que essa música fala muito, chamarmos, pedir o técnico, aquele que conhece, que sabe como funciona, e nós apresentamos, é nós que temos que chamar esse técnico, aquele que sabe como consertar e vai nos mostrar como fazer se ela novamente vier a entupir e a água não chegar ao destino. Veja o que São Paulo vem dizer para nós na carta aos Efésios, no capítulo 17, 4, versos 17 a 24. Paulo deixa claro, chamando a atenção, não é? Que temos que evitar a vida do paganismo, de pessoas que colocam para suas razões, não é? De duvidar e num sistema de descrença zombar de Deus e viver um tempo de ateísmo, de não crer na divindade e no poderio do Senhor. São pagãos que vivem no mundo fazendo tudo no tempo de libertinagem. São pessoas pagãs. Paulo vem dizer no capítulo 4, de versos 17 a 24, que temos que fugir do sistema de paganismo, de pessoas que têm o coração duro. Se você tem a Bíblia, você leia. Que pessoas que têm o coração endurecidos para amar, para compreender, para aceitar, para perdoar. Um coração que seja um coração que entre em consonância com as dificuldades do coração do outro. Paulo diz ainda nesse processo que temos que fugir do tempo da ignorância. Porque a ignorância de não querer buscar e se aproximar das coisas do céu e não querer meditar na palavra, não é uma situação de fanatismo. Não, mas é um desejo de conhecer o que eu preciso. Como que eu tenho que dirigir o carro da minha vida? Isso é dentro de uma espiritualidade que eu vou conhecer. Quando buscamos, eu não quero viver esse tempo da ignorância. Paulo diz ainda no texto que temos que fugir das coisas maléficas, das coisas do mal. Aquilo que sabemos que são as ideologias que o mundo está vendendo aí hoje como guloseimas, como coisas prazerosas. Paulo vem dizer que essas coisas são maléficas. Que isso é a causa do entupimento que faz com que a água da fonte não chegue ao destino
daquilo que desejamos. Por isso, esse tempo de contabilidade, de fazermos uma renúncia, não é? Paulo diz ainda que temos que fugir das paixões desse mundo. E quando Paulo diz que temos que fugir das paixões desse mundo, me leva à carta de Tiago, quando Paulo ainda fala em Tiago 4, versos de 1 a 6, quando diz, não é? Foge das paixões da mocidade. Diz também na carta aos Timóteo, não é? Que essas paixões e coisas que nos leva a um tempo de fogo, de prazer, como já falamos em outras lives, como aquelas pessoas que até começam como corredor de maratona, que dá tudo de cara, começa a correr de uma forma desenfreada, não é? A corrida às vezes é de 20 mil metros, 20 quilômetros, mas com 5 quilômetros ele já perdeu, já é o último, porque ele deu tudo no início. Mas Paulo diz para a gente manter uma forma de correr, e vamos chegar até o final. Senão, daqui a pouco, aqueles muitos que se intitulam cristãos, conhecedores, dentro de templo, que vivem de joelho, de repente está perdendo muito por aqueles que com simplicidade é mais sinceros diante do Senhor e com as suas próprias vidas. Paulo nos chama a atenção para esse tempo de reflexão, para que possamos mudar de atitude, renunciarmos essas atitudes, não é? Porque todas essas ações nos afastam de Deus, diz Paulo nesse texto. Nos afasta do Senhor. Veja, por quê, queridos e queridas? Porque um soldado de Jesus, ele veste a farda. Como diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele veste a farda, ele respeita a farda. E ele faz com que as pessoas possam identificar de que corporação ele é. Um soldado, ele respeita. E você pode ver que um soldado, quando põe a farda, ele tem uma postura diferente. É uma pessoa séria, não é? Ele tem uma conduta, um jeito de falar. Está atento, vigilante. Aí quando ele tira a farda, ele pode ficar à vontade numa festa, ele pode passear, pode sim, claro, tem que passear, não é? Os prazeres que o Senhor nos deu, tantas coisas boas desse mundo, mas ali ele tem que respeitar a corporação, chama o testemunho de vida. Lá nos dias livres, quando ele está paisando, o soldado que ele não está trabalhando, ele tem que testemunhar, ele não pode se meter em coisa errada, porque vai dar reflexo na corporação. A hora que ele colocar a farda, ele vai ser chamado a atenção. Assim também na vida, um soldado de Cristo, estamos aqui hoje, meditando a palavra com você. Agora que bonito, depois daqui, de repente eu encontro com você na rua, você me vê fazendo coisas erradas. Você compreende? Então com a farda uma coisa, sem a farda é outra. O Senhor nos chama a atenção nesse tempo agora, se estamos verdadeiramente renunciando tudo aquilo que é velho, aquilo que é mal, não é? Que traz peso para nossas vidas. Tem pessoas que vêm trazendo fardos, presta atenção nisso. Tem pessoas que vêm trazendo fardos há muito tempo nas suas costas. E muitas vezes não quer renunciar a esses fardos. Porque são coisinhas, isso é bobeira, isso é uma coisinha, não tem nada a ver, é fardo. E esses fardos, por mais pequeno que seja, pega um tijolo no máximo vai pesar 1,5 kg, um tijolo. Pega esse tijolo, não sei, mas estou fazendo um cálculo aqui, e anda com esse tijolo uns 5 km. Esse tijolo, no início de 1,5 kg, quando você chegar com 3 km, está pesando já 5, 6 kg. Então assim são os fardos, por menor que seja, no processo da vida ele vai estar pesando muito. Tem uma historinha que pode ilustrar isso. Numa estrada, e um homem levando um fardo nas costas, um fardo pesado, não é? Um saco pesado de coisas nas costas. De repente passa um caminhão e o motorista para aquele homem e diz: senhor, isso está pesado, o senhor não quer uma carona? Senhor, eu estou indo para lá. Ele fala: quero sim. Sobe no caminhão. O homem sobe no caminhão e não tira o fardo das costas. Você compreende? Ele vai. O caminhão está levando ele para o destino e ele continua com o fardo nas costas. Ele não tirou o fardo, pois já que ele está em cima do caminhão, ele não tirou o fardo. Muitas pessoas estão agindo exatamente dentro desta forma.
mesmo buscando a espiritualidade. Quantas pessoas que vão à igreja, vão a Jesus, esperam receber dele a graça tão desejada. E quando Jesus diz, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados pelo fardo, para que eu alivie. Muitas pessoas vão à igreja ou se dobram diante de Deus nos seus templos, nas ruas ou em casa, enfim, se dobram e entrega para o Senhor. Jesus, eu não estou aguentando essa situação. É meu filho, é minha filha, meu pai, é minha mãe, meu namorado, namorada, meu estudo, meu trabalho, Senhor. Essa situação de enfermidade, não estou aguentando, Senhor, isso. Quero entregar esse fardo que me machuca. Entrega o fardo. Foi a oração linda. Muitas pessoas até se derramam, chora ali diante do Senhor, no momento de oração. Saindo dali, no dia seguinte, em casa ou na rua, encontra, oi, comadre, como é que a senhora tá? Tô bem. E aquela situação, ah, menina, nem te falo. Ah, eu não sei mais o que eu faço. E tinha entregado uma noite anterior. Então, quer dizer, não entregou. Foi lá, orou, pediu para o Senhor, entregou a situação, saindo de lá, catou o fardo, jogou nas costas, foi embora de novo com ele para casa. O Senhor nos chama a um processo de audácia. Quando eu renuncio uma situação, eu preciso renunciar verdadeiramente àquilo que me machuca. No tempo que nós temos que fazer nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de balanço, como que está a nossa vida de espiritualidade. Somos pessoas, veja, isso é muito importante o que vai ser dito. É hora de você olhar para você, porque eu faço isso comigo. Somos pessoas agradáveis? Você é uma pessoa agradável? Você percebe que você é uma pessoa agradável para as pessoas do teu convívio, da tua família? Tem pessoas que é agradável para todo mundo fora, mas dentro da família é um poço, não é, de estupidez. Quer dizer, veja, você é agradável ou as pessoas estão te suportando? Eu me pergunto isso. Porque às vezes não percebemos, as pessoas estão nos suportando. E aí nós achamos que estamos sendo agradáveis às pessoas. É hora de olharem para nós. Será que esse meu jeito, essa minha forma, estou agradando as pessoas? Eu sou uma pessoa agradável que as pessoas têm saudade de mim, se sentem bem comigo ou estão me suportando? Será que eu não estou sendo arrogante? Não estou querendo ser? Eu não estou querendo me aparecer demais ou pisando nas pessoas pela forma de falar, de olhar? Uma palavra que muitas vezes eu não percebo, posso estar machucando alguém. Veja. Será que nós não estamos sendo fardo? É hora de olharmos se também nós nos podemos estar sendo chamados, sabe como? De grilo. Cri, 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 cri. Sabe o grilo? Aquele grilo que canta, você vai procurando na casa, você vai no corredor, você vai no céu, e daqui a pouco você levanta o móvel, tá ele lá, atrás do sofá, e você pega uma chinela e mata. Ou então joga fora. Porque sabe aquele grilo que canta de casa? Muitas pessoas é aquele cria demais. Reclama de tudo. Bota defeito em tudo. Ai, você viu o tempo? Ai, tá uma droga. Ai, você viu a festa que linda? Ai, não gostei. Ai, reclama da casa, reclama da comida, reclama da roupa, reclama do tempo, reclama do trabalho, reclama do dinheiro, reclama. Vai no espelho e fala, não suporta esse cabelo. É cri demais e põe defeito em tudo. Será que nós não somos grilo? Veja, precisamos ver o que nós temos que renunciar, porque o Senhor chama-nos no tempo de reflexão, de contabilidade. Veja, será que eu não estou vivendo dentro de um tempo do eu? Eu sou, eu tenho, eu posso, eu mando. Se dentro da contabilidade eu olhar no balanço que eu preciso fazer da empresa, eu vejo que isso está aparecendo, eu preciso renunciar. Porque isso é bloqueio da água da fonte para que não chegue no destino que eu quero. Arrogância. Tem pessoas que é arrogante demais, não é? A impaciência com as coisas. Tem pessoas que é uma cara de limão. Olha, você recebeu uma correção do Senhor. Às vezes o soldado recebeu uma correção do general. Olha, isso, não está certo, sua conduta, tá. E você precisa fazer assim, pronto. A pessoa é uma pessoa toda alegre, estava cheia de esperança. Só que tinha uma coisa errada. Tinha uma coisa que não estava legal. A pessoa podia estar caindo num poço. A pessoa está indo para um caminho errado. Aí o general mandou alguém dizer lá, o sargento, ou o capitão, não é, o coronel, mandou chegar lá, vai, chama a atenção desse soldado.
soldado pronto. No outro dia já tá aquela cara. Bom dia, gente. Bom dia. Sabe acabou o sorriso, acabou aquela pessoa. Por quê? Porque foi feita uma correção. E por causa daquela correção, pronto, o semblante. Se não é cara de limão, ai, parece que o mundo acabou. A melindragem demais, não é? Pessoas cristais, não pode relar que quebra. Se eu realmente aceitei a correção, se aquilo realmente eu entendi, então eu continuar a levantar o meu semblante, mostrar uma cara, graças ao Senhor que o Espírito Santo falou através de alguém, ou de um vídeo, ou de uma mensagem, ou de um texto na sua palavra, ou de uma pregação. O Senhor falou no meu coração, bendito seja Deus, porque eu compreendi qual é o meu procedimento a partir de agora. Veja, existe aqueles não só que põem defeito, mas também tem aqueles que são os pessimistas. Tem os pessimistas e os negativistas. Ah, você não acha? Ah, olha, eu quero fazer, mas tá tão difícil. E se der errado, hein? Ai, será que não vai dar errado? E começa, é um pessimismo em todas as coisas. Às vezes dentro do grupo alguém tem que falar, para, Maria, para com isso. Né? Vamos acreditar, é pessimismo demais. Negativismo demais. Tem pessoas que também parecem um pássaro condor. Sabe o pássaro condor? E aí como é que você tá? Nossa, tô com uma dor na perna, no outro dia na cabeça, na garganta, não sei, meu ombro. É uma fibromialgia do dedão do pé ao fio de cabelo. É dor demais. E tudo tá difícil. Não é? Tudo tem dificuldade de locomoção para poder fazer as coisas como devem ser feitas, né? É importante olharmos para dentro de nós e sabermos se nós realmente estamos ligados em Deus, estamos ligados na reflexão que Ele nos chama, ou estamos ligados às redes abertas televisivas, às notícias, porque tem jornal, tem pessoas que faz questão, já vai começar o jornal de tal TV, agora ali vai falar, aí matou, estrupou, roubou, assaltou, o caminhão tombou, pegou fogo, você viu? Nossa, a ponte desabou, morreu tantos, aí a pessoa fica ali, e às vezes come, vai tomar café diante da TV, e uma fruta, depende da notícia, vem ver, mãe, o marido, vem ver aqui, e chama, não se contenta, e vai, e quando levanta do sofá, que termina o jornal, meu Deus, tranca, fecha a porta. Mãe, eu vou no mercado, cuidado com a rua, cuidado, porque tá perigoso. A pessoa vai tomando daqui a pouco, não percebe? A pessoa tá comendo neurose. Por quê? Tá acostumado a se alimentar de jornais que vendem carniça. Só notícia ruim. E sabendo que na mão tem o controle, né? Tem ali o controle, é só apertar o controle. Aperta o controle e vou mudar de canal. Tem um canal que tá tendo agora oração. Olha lá, canção nova, tem oração agora. Olha essa palestra. Eu preciso ver o jornal. Tem pessoas que fogem de ver aquilo que é bom. Tem o canal, agora é o horário do momento daquele programa da fofoca. Esse é bom. Depois as pessoas querem que Deus venha ao seu encontro. Querem que o Espírito Santo veja um baile na sua vida. Como que vai fazer? Você está compreendendo que são coisinhas que eu não vou percebendo e que eu preciso começar a renunciar certas coisas que não faz bem para a minha vida, para situações em que eu preciso viver. Tem pessoas que são incapazes de olhar e falar, você viu o arco-íris? Não estou conseguindo. Olha lá que lindo, olha o arco-íris que formou. Mais ou menos, nossa, que cor linda. Não acho. Podia ser só marrom. Tem pessoas que é assim, vê as coisas dessa forma, não é? Tem uma passagem quando Moisés, quando estava chegando próximo à terra prometida, ele escolheu um de cada tribo, das 12 tribos, e mandou investigar, atravessar e ver as terras. E entre eles estava Josué, não é? E o outro lá, o nome não me vem agora.
E de repente foi os 2, com os 10, 12. Na volta, Moisés esperando, e aí? Aí, Caleb, obrigado Isa, Caleb. Ela marcou com um papelzinho aqui para me lembrar, Caleb. E aí o que acontece? Entre eles estava Josué e Caleb. E aí na volta Moisés chamou os 12, e aí? 10 disse, muito bom, mas não é para nós não. É muito perigoso, é uma terra boa, mas não tem condição, não dá pra gente ir. É assim, olha, nós não vamos conseguir, vai nos destruir. E viu só coisa ruim. Aí Moisés, e vocês dois? Josué disse, é uma terra que mana leite e mel. É difícil, mas nós conseguimos. Caleb é a mesma coisa, olha, não é fácil, mas sei que Deus está conosco. E se nós for, vai dar tudo certo. Veja, dos 12, só 2 tomaram. O resto viram só o que era ruim aonde era bom. Tem pessoas que vê a coisa boa e falam, ah, não sei não, eu não sei, eu acho que não. Então veja, Josué e Caleb viu as dificuldades, mas viu que Deus estava com eles e que ia dar certo. Os outros 10 não. A pergunta é, você faz parte da turma dos 10? Ou você é do time de José de Caleb e Josué? É hora de você olhar e ver se você não está vendo defeito nas coisas demais. Se nós estamos olhando para aquilo que é bom e vendo o que é ruim. É isso, Isa? Sim, e é interessantíssimo nós olharmos e entendermos isso que a passagem está mostrando para nós, que o Espírito que é de nós nessa live, com esse tema, que não há vida sem renúncias, e nós entendemos o que no comecinho da passagem já mostra para nós, quando traz ali em Colossenses 3:1, quando ele vem mostrar para nós que se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então ele vai mostrar que nós ressuscitamos com Cristo. Por quê? Porque nós morremos para as coisas do mundo. Nós morremos para o mundo. E sem Cristo, e sem a sua promessa, e sem a possibilidade de herdarmos o reino, realmente nós não temos vida. A vida não ocorre. Então dentro disso, se nós morremos para o mundo e vivemos em Cristo, nós temos que buscar, nós temos que aceitar, ter os olhos voltados para as coisas do alto e renunciar assim os maus procedimentos, as coisas terrenas, porque não dá para misturar. Não tem como nós queremos colocar, enfiar de goela abaixo, vamos dizer assim, as coisas terrenas dentro das coisas espirituais, não, porque elas são adversas, né? Elas se repelem, vamos dizer assim, né? Elas não são compatíveis, por quê? Porque são coisas corruptíveis, né? Como a própria palavra de Efésios vai mostrar para nós, que o Edson citou agora há pouco, são corruptíveis, né? São coisas que são que vão perecer. Então é muito interessante quando nós temos esse olhar, o nosso olhar voltado para isso, porque daí quando nós olhamos para o alto, nós vemos o que o Senhor quer para nós, Ele nos guia pelo caminho a seguirmos, e dentro disso nós temos que pensar dentro das nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas atitudes de olhar, né? Vou olhar o lado bom da situação, ou só vou olhar o lado negativo? Eu vou julgar tal pessoa, vou apontar o dedo, ou eu vou fazer diferente? É dentro dessas atitudes do dia a dia que nos colocam em xeque se nós vamos ser ou não bons cristãos, né? Que estão junto de Cristo, que escolhem esse caminho, que disseram um sim. É buscar pensarmos dentro das nossas atitudes, seja qual ela for e em qual âmbito for, o que Deus faria no nosso lugar, o que Jesus faria no nosso lugar naquela situação. Ele humilharia essa pessoa, ele agiria com orgulho, a paciência. Ele teria faltado nessa situação, a forma seria amável de falar, como Edson citou para nós, que a verdade dita, se não for no amor, se não for de forma amável, se for de uma forma amarga, de uma forma de grito, de briga e tal, ela deixa de ser verdade. Então dentro disso, qual que está sendo a nossa atitude? E além disso pensar se essa atitude agrada a Deus. Como que o Senhor, me olhando, vendo eu tomando essa atitude e fazendo essa situação, Ele se contenta. Ele vê que eu estou no caminho certo, ou vê
que infelizmente eu estou retrocedendo tudo aquilo que caminhei, né? Que nem aqueles jogos de tabuleiro que você cai numa casinha que faz você voltar, né? Volte 2 casas e você tava quase ganhando a situação, né? Porque você caiu na casinha errada. E isso acontece na nossa vida, por nós cairmos em enrascadas erradas, termos atitudes erradas, nós retrocedemos. Então é muito interessante quando a passagem vai mostrar e abrilhantar tudo isso para nós. Por quê? Porque nós temos que entender algo que o Edson mostrou para nós, né? Temos que ser espelho e nos colocar diante do espelho e ver como estamos sendo reconhecidos. Mas além disso, nós temos que ser espelho reflexo de Cristo, aonde o outro, a outra vão olhar para nós e ver Cristo refletido. Cristo tem que resplandecer. A passagem traz isso para nós lá no versículo 11, quando mostra que não vai haver mais judeus, mais gregos, mais bárbaros, não vai haver mais essa disseminação, né? Não vai ter mais isso, somente Cristo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós temos que refletir Cristo. Nós temos que, algo muito interessante que o Edson trouxe em algumas lives para nós, e guarda no meu coração, que eu acho muito lindo, é que nós temos que ser aonde o outro vai ler o Evangelho. Por quê? Por causa do nosso testemunho, é colocar ele em prática. Então, se estamos no caminho do Senhor, nós temos que testemunhar. Nossa, aquela pessoa parou de ir em tal lugar, né? A pessoa frequentava uma situação, por exemplo, de bares, né? Uma situação de bebedeiras, né? Levado aos vícios, e as pessoas começam a sentir falta dela, né? Nossa, mas aquela pessoa nunca mais apareceu, e daí, de repente, vê ela saindo da igreja, vê ela mudada, aí a pessoa começa com aquele pré-julgamento, né? Virou crente, né? Agora é de Deus, diz que é de Deus, diz que acredita em Deus, que mudou a vida e tal. Por quê? Porque o mundo vai encarar dessa forma, de forma debochada, de forma de falação. Pra quê? Pra entupir a pessoa de coisas e de falas e trazer ela de volta pro vício. Mas por isso o quê? Que nós temos que renunciar dia a dia para nós podermos permanecer. Porque renunciar também é permanecer. É você todos os dias renunciar. É todos os dias você fazer esse processo da conversão diária, que é o que mostra para nós o versículo 10, quando ele traz claramente: e vos revestides do novo. Foi o que era velho, passou, tá lá atrás. Agora você está revestido do novo, colocou uma roupa nova. E agora, né, que se vai restaurando constantemente. A restauração desse ser novo, ela é constante. A imagem daquele que o criou. Então é algo que nós vamos nos restaurando para ficar perfeito. Para quando nós chegarmos aos céus, nós realmente emanarmos e brilharmos a semelhança de Deus, a semelhança daquele que nos criou, que nos moldou, que nos lapidou. E se ele nos lapidou e nos criou, ele não nos criou e nos lapidou, como nós já trouxemos em algumas lives, para nós não darmos certo na vida, para nós cairmos nos erros, nos vícios, para ter pecados, não. Mas as situações do mundo vão nos levando a isso. Por isso que o processo da renúncia é vital. Por isso que o processo da renúncia, ele vai nos fazer ter essa conversão diária, para nós irmos reparando as situações, quebrando as barreiras do nosso dia a dia de forma constante, porque às vezes é difícil demais nós nos livrarmos dessas coisas que vão nos amarrando ao velho, né? É no dia a dia. Por exemplo, eu todos os dias tento lutar contra o orgulho de não aceitar, putz, eu errei essa situação, e não vai. Então você se coloca em xeque, você se coloca diante do Senhor e pensa: putz, não é isso que o Senhor me ensinou, eu tenho que quebrar essa barreira. E às vezes ela é uma muralha de Jericó nas nossas vidas, e nós temos que fazer um cerco, nós temos que lutar. O Josué e o povo cantaram e foram em volta da muralha 7 dias, demorou tempo. Então, dentro disso, nós vamos vendo que nós temos que, além de derrubar essas muralhas, nós temos que fazer reparos. Como assim? Podar aquela erva daninha que quer nascer, né? Tirar pela raiz aquela plantinha, né? Quem cultiva plantas e vasos, né? Nós cultivamos e tal. Vira e mexe, você tem que olhar no vaso, porque nasce uma plantinha que não era pra estar ali, né? Uma erva daninha e tal. Então, você tem que arrancar pela raiz já de pequenininha, né? Pra não crescer, que se crescer, toma conta de tudo. Então, quando nós
nós entendemos isso, é que nós vamos entendendo o processo, que é tudo por meio do Espírito Santo, que é Ele que vai nos conduzindo a ver o que está certo, o que está errado, o que eu tenho que arrancar, o que eu tenho que deixar. Então esse processo é diário, esse processo vamos dizer, é quase eterno, vamos dizer, até o final das nossas vidas e dos nossos dias, nós temos que renunciar várias e várias situações, renunciar principalmente o eu, renunciar maus procedimentos, como Edson estava citando alguns muito interessantes, né? Se colocar à disposição do outro, colocar tudo isso em prática. Então, quando nós renunciamos os nossos maus procedimentos e nos revestirmos obrigatoriamente, a palavra deixa isso muito claro para nós no versículo 12, que nós somos obrigados, porque nós somos eleitos pelo Senhor, nós somos chamados, e quando nós somos chamados e somos eleitos pelo Senhor, nós temos ali um processo de ter uma autoridade, de ter um processo de autonomia, um processo de termos que dar exemplo. Nós temos um processo de ter que fazer, é obrigatório. Nós nos revestirmos de misericórdia, de bondade, de humildade, de doçura, de paciência, porque todas essas coisas, elas fazem parte, vão se encaixando, por exemplo, como pecinhas de Lego, né? Que as pecinhas de Lego são tão pequenininhas às vezes, que vão se encaixando até formar uma figura, né? E elas vão se encaixando, elas são fragmentos, são partes da chave, da grande chave que abre as portas dos céus para nós. Então elas são todas condimentos, e se faltar um pedacinho não vai abrir, e se faltar uma situação não vai fechar, né? Muitas vezes a nossa vida é assim, por causa de uma situação não desenrola, às vezes por causa de muitas vezes pessoas que jogam bingo, por exemplo, né? Por causa de uma pedra você não fecha a cartela e não ganha o bingo, né? Às vezes é por um triz. E assim também é na nossa vida, por causa de um detalhe, muitas vezes, que a porta dos céus não vai abrir para nós. Então, o processo da renúncia, ele é vital por isso. Nós temos que renunciar, né? E renunciar é você jogar fora e não pegar de volta mais. É um processo de passou, não vou voltar atrás daquilo que eu deixei, daquilo que eu estava fazendo, né? É nós não nos igualarmos, por exemplo, a acumuladores, né? Pessoas que têm o transtorno de acumular, quando às vezes tem um lapso de realidade, vamos dizer assim, que se deparam e entendem. Estou acumulando muita coisa, eu tenho muita coisa, minha sala está totalmente cheia, minha cozinha, eu não consigo andar dentro da minha casa. E a pessoa faz aquela limpa e joga tudo fora. Mas daí, passou o lapso, ela pega tudo de novo. Que é o que o Edson mostrou para nós com a historinha do homem com um fardo nas costas. Porque o que estava pesando e dificultando o caminho dele não era porque ele estava a pé, é porque o fardo estava nas costas. Porque ele subiu no caminhão e o fardo não parou de pesar. Então é dentro disso que nós entendemos. Por quê? Porque o Senhor deixa claro para nós, na sua palavra, o poder e a necessidade de renunciarmos, quando ele traz para nós lá em 2 Crônicas 7:14, dizendo claramente para nós que se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, aqueles que me chamaram, esse povo, aquele que se diz cristão, que está chamando o meu nome, se ele se humilhar, dentro da humildade me reconhecer a Deus, colocando, Senhor, eu sou um miserável, Senhor, eu sou um pecador, mostrando tudo isso. Se procurar a minha face para orar, então se nós orarmos para o Senhor, se nós buscarmos o Senhor e se renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Então, se nós renunciarmos, e quando nós renunciarmos os nossos maus procedimentos, é que Deus vem e sara. É quando nós achamos aquele processo que o Edson estava trazendo para nós, é quando nós achamos o desvio da fonte. Por que a bênção não está chegando? Por que a água da vida não está, e a fonte da vida não está jorrando na minha vida? Porque tem um desvio, tem uma situação, tá ali alguma coisa obstruindo. É quando nós achamos esse processo e retiramos e renunciamos, que as mãos do Senhor vêm na nossa vida, que as bênçãos fluem no nosso ser. Por quê? Porque nós entendemos que renunciar é trazer vida para
para a nossa vida, é nos dar a vida, é gerar a vida de dentro de nós. E que não há vida, não há como as coisas darem certo, não é como a gente ter paz, não é como a gente ter felicidade sem nós não renunciarmos para assim termos Deus na nossa vida e olhando pelas nossas causas. É perfeito. Quando olhamos dentro dessa forma, esse tempo que temos que buscar, não é? Com vontade, com gana, com gozo, não é? O desejo fortemente na alma. Eu preciso renunciar. E a gente não renuncia. É impossível as pessoas falarem assim, eu renuncio ao que eu quiser. Não. É dentro de uma vida de espiritualidade, de proximidade com Deus, que Ele nos capacita a vencermos esses dardos, que vem muitas vezes, está impregnado, vícios que nos pega. Às vezes é como uma gíria, tem pessoas que seguem, às vezes muda para um estado, eu vou sair daqui e vou lá para o Nordeste, lá eu vou pegar o jeito do pessoal de lá, e tem pessoas que não conseguem, tem certas gírias que a pessoa não consegue, putz, não sei o que, nossa, meu, que coisa, e começa a falar, tem coisas que pega na alma da pessoa, e a pessoa não consegue se não tiver uma luta diária. Por isso que a espiritualidade nos faz nos moldarmos para a verdade. Não é? É muito importante olharmos dentro disso, que dentro desse processo da renúncia, tem pessoas que estão vivendo tanto um tempo de sofrimento e dificuldade nas suas vidas, que dentro de um processo de espiritualidade, de luta, não é? O que acontece com essas pessoas? Tá? Ela vai vivendo um processo de opressão, de depressão, não é? Essas pessoas não podem... Tem pessoas que, veja bem, tem pessoas que é tão negativo e tão difícil que eles não podem encontrar com alguém que sofre de opressão ou depressão, que tem uma luta, né, com a vida, com as coisas. Tem pessoas que não podem, não é? Tem que ficar longe. Tem pessoas que é tão ruim e é tão complicado, não é? No tempo da vida, são pessoas pessimistas, negativos demais, que se fizer uma visita para alguém que está com depressão e encontrar na rua, pode ter certeza, a pessoa vai tomar uma carga de comprimido e tomar para o médico. Tem pessoas que não estão, são tão negativos diante das vidas, das coisas com a pessoa, que eles não estão prontos nem para ser amigos. Tem pessoas que quando você vê de longe, assim, já começa a se assustar. Meu Deus, já vem. Aquela mulher, meu Deus, fala cada coisa que se arrepia. Eu me lembro que na minha caminhada, lá para os anos 90 até 93, a gente teve muito contato com um homem. E ele é de muita oração. Nós era um grupo chamado Canção de Maria. E era um grupo de 28. E dentro desse grupo, e nós, cada vez que ia pegar um retiro, quando era esse homem chegava, seu Geraldo. Quando nós vimos o seu Geraldo, o grupo, meu Deus, você viu o seu Geraldo, não é? E ele chegava, ele falava assim, ele é de cidade de Santo Antônio da Platina, ele chegava no grupo assim, a gente ficava tudo quieto, assim, os meninos começavam a rir, eu me dava bem com ele, ele falava assim, aqui tem uma fumaça negra. Aí os meninos falavam, ai meu Deus, todo mundo se arrepiava. Então o seu Geraldo, ele colocava todo mundo em pânico. Mas era uma pessoa de oração, era um jeito diferente do seu Geraldo, mas o jeito que ele chegava, ele deixava as pessoas em pânico, mesmo estando vivendo na vida espiritual. Existem aqueles também, que são pessoas também, que são aqueles outros, que vivem das lembranças, trazem consigo lembrança. Ai, mas eu me lembro, ai, eu não sei, isso me dói tanto. E tem pessoas que vivem carregando o fardo de lembranças ruins na sua vida. Outros trazem, não é? Eu não sei, teve uma época que eu tinha muita mágoa dessa pessoa, ainda tem. Então não é nem falar que tinha, ainda tem. Eu tive muita raiva, mas e hoje? Eu não vejo mais, mas não sinto mais nada. Não. Não houve um acerto ainda. Pessoas que trazem isso e entre outras coisas mais. São pessoas que vivem um tempo de amargor na sua vida. São Paulo fala na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 15, que essas pessoas de coração amargo perdem a graça de Deus.
pessoas que têm um amargo, que vivem uma vida amargosa, um limão azedo, eles perdem de viver as bonanças do manjar de Deus, não é? Ainda hoje a Isadora comprou a tâmara, que ela tinha tanta vontade, porque fala tanto sim tâmaras, não é? Na época de Jesus, na época do povo de Israel, ela foi comprar a tâmara, que ela não aguentava mais para sentir o gosto da tâmara, não é? E ela disse, nossa, é doce, é gostosa demais. Veja, tem pessoas que têm que buscar aquilo que o Senhor oferece, que nos leva a um processo de espiritualidade, que nos aproxima de Deus, não é? E são essas pessoas que muitas vezes, por não ter esse conhecimento, não é? São aquelas pessoas que quando tem um momento de oração, chora demais. Tem pessoas que, vão na igreja ou no momento de oração, chora, chora, chora. Parece aquela música do Rio, chamada Rio de Piracicaba. Chora e chora, não é? E chora por quê? Por causa de lembranças ruins. Por causa das lembranças do passado. E a oração vai. E a oração... Eu não estou dizendo que o choro não é bom, porque Jesus diz, bem-aventurados que choram. Mas são pessoas que não largam de chorar. É claro que existe o choro da alegria, da emoção, não é? Prazeroso de estar com o Senhor. Mas tem pessoas que choram há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos pela mesma situação em todo. Eu não posso lembrar disso, sofri tanto. E tem pessoas que é um poço, uma torrente de lágrimas. Que não é aquela pessoa que se renovou em Cristo, um bom soldado. São fardos que ainda pesa no coração da pessoa. A gente precisa olhar, nós precisamos olhar que aquilo que nós renunciamos, que entregamos para o Senhor, entregamos para o Senhor. Mas tem pessoas que na mochila da sua vida, na mochila de um bom soldado, está levando pedrinhas, não é? É pequena demais, mas essas pedras pesam no processo, no caminho da vida. Foi o que eu disse do homem do fardo na beira da estrada. Veja, o que Jesus diz no Manual da Vida, Tiago 4, na carta dos Tiago 4, verso 6, através de Paulo. Diz ele que Deus resiste, ele diz, Deus resiste ao soberbo, ao orgulho, que não quer renunciar. Ele dá sua graça aos humildes. Veja, ele resiste ao soberbo e a graça entra somente no coração do humilde. Aqueles, eu prefiro guardar isso. Outros querem viver um tempo tem aquelas pessoas que preferem ser bajulados, né? Gosta de ser bajulados por um e por outro, não é? É uma forma até de se aparecer, é um tempo de hipocrisia, não é? E por quê? Porque prefere a bajulação do que a verdade. Porque, não gostei daquela pregação, não gostei daquele vídeo, eu gostei mais aquele que tem uma música, aquele que tem aquela oração. Por quê? Palavras verdadeiras, muitas vezes, toca lá na ferida. E quando toca na ferida, é porque está curando. Se doeu, é porque está curando. Eu me lembro bem que tinha um remédio, e hoje pouco se usa, mas quando a gente via falar do tal do Mentiolate, a gente corria léguas de medo, porque ele ardia, mas resolvia o problema. Que as mães vinham. Então o remédio bom é aquele que muitas vezes é amargo. E tem pessoas que preferem o remédio doce. Querido e querida, nós temos que voltar para uma coisa. A renúncia, como a Isa bem disse, ela é primordial. Renunciar, principalmente o tempo de... Estamos em um tempo de tanta incredulidade, de tantas zombarias com as coisas de Deus. A live de sábado passado nós falamos, não é? Do carnaval, muitas dessas festas. E durante a semana foi só o que falou aí na semana do carnaval. Mas veja, falamos muitas coisas correlacionadas e trazendo até, não é, uma alusão, uma passagem que mostrava o carnaval na época da Babilônia. Mostrando aquilo. E a gente viu que dentro desse processo vimos tantas incredulidades, tanta zombaria, não é? Das pessoas, daqueles que duvidam da presença de Deus. Veja, são pessoas que não querem observar e se voltar para o manual da vida, a Bíblia. Não quer se voltar para o manual da vida, porque aqueles, veja,
aqueles que se voltam para o manual da vida, aqueles que começam a ter prazer pela palavra e começa, como bons soldados, a vivenciar. Não, essa passagem Jesus falou, foi importante para mim. Nossa, eu precisava ouvir isso. E começa a colocar isso em prática, o coração de Deus é acariciado. Toda vez que nós fazemos de tudo para praticar o que a palavra nos pede, nós estamos acariciando o coração do Pai. Nesse momento, o coração do Pai se amolece para nós e ele faz questão de aumentar a dosagem da água da fonte para chegar em nós, para fazer aquilo que nós tantos desejamos, aquilo que tanto buscamos para nossas vidas. O que é que nós precisamos? O que é que você, neste momento, nesta tarde, precisa? Você precisa acreditar, meu irmão e minha irmã. Eu falo no teu coração neste momento. Você precisa acreditar que Deus é amor, que Deus te ama. Não fique olhando, não é hora de você olhar para a caca, é hora de você renunciar às cacas. Ontem eu pisei no tomate, foi ontem. Então diz, eu não quero mais saber de pisar onde tem tomate, eu vou fugir de pisar em tomate. Então veja, o Senhor ama você. O que ele diz em Isaías 43, eu te aprecio e te amo, troco reinos por ti, se caminhares pelo fogo não vai te queimar, as águas não vai te submergir, porque eu te chamo pelo nome, és meu. Veja, Deus te chama pelo nome. Agora veja, se eu quero me aproximar do Senhor, eu preciso deixar fardos para trás, renunciando aquilo que era ruim, porque o amor está buscando o amado. E nós somos os amados do amor. Ele quer fazer o melhor para você, para mim e por nós. E nesse momento o Senhor pode estar olhando para o seu coração, como está olhando para o meu, para o nosso, para ver o prazer que nós estamos tendo pela pregação da palavra. Se nessa pregação, se nesse momento dessa meditação, dessa reflexão, se o nosso coração está se enchendo de alegria por ouvir o Senhor, nesse momento você está fazendo um afago no coração de Deus. Portanto, precisamos renunciar a esses fardos. E que fardos? Fardos implícitos. Como esses fardos implícitos? Aquelas coisas que achamos que ninguém sabe, mas diante do espelho nós sabemos, nós conhecemos quem somos. E nós temos que tirar fora coisas que sentimos por alguém, coisas que guardamos conosco, são esses fardos implícitos, guardamos aqui e aqui. E os fardos explícitos são as coisas que cometemos, que falamos, ações. Temos que renunciar e fazer de tudo o que Jesus disse em Mateus 18. Jesus nos chama a atenção em Mateus, no capítulo 18, para que a gente trabalhe num processo de reconciliação. Porque quando Jesus diz, se teu irmão tiver algo contra ti, vai entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhou teu irmão. Se não te ouvir, pega uma testemunha e vai falar. Se não ouvir a testemunha, chame alguém espiritual da igreja. Se não ouvir a igreja, então você fez a sua parte, porque você lutou por tudo. Então você, veja, se colocou que você não é inimigo. Se o outro, a outra quer ser inimigo, é o outro, a outra. Nós não podemos ser inimigo. Entenda, Jesus tinha muitos inimigos. Ele não era inimigo de ninguém. E o bom soldado segue o exemplo do general. Então, se nós queremos beber a água da fonte, nós temos que olhar essas coisas que trazemos muitas vezes implicitamente e explicitamente nas nossas vidas. E o que diz o versículo 12? Diz assim, de Colossenses: portanto, como eleitos de Deus, santos, queridos, revestivos das entranhas misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Veja, situações como eleitos, que temos que parar nesse versículo 12, ler ele e falar, meu Deus, está aqui. A um desses pontos eu preciso trabalhar em mim. Temos que ser, veja, bons soldados, que fomos convocados para chegarmos à escada que dá acesso à porta do céu. E veja, esse céu pode ser concretizado na terra. Nós podemos viver o céu na terra, porque Jesus diz,
pede o reino do Pai. Buscar em primeiro lugar o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como isso? Quando nós mergulhamos no tempo de espiritualidade, temos prazer por mergulhar na espiritualidade. Invocar o Espírito Santo em todos os momentos das nossas vidas. Levantou durante o dia, no coração, vai pedir no Espírito Santo, me ensine isso, me ensine aquilo, me apresente, me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê uma palavra dócil, me dê um olhar de Deus, me dê um sentimento de amor. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. É o Espírito que vem. Porque Paulo diz em Romanos 8, 26, o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas. Então, pede o Espírito Santo, querido e querida, para poder ter força para renunciar a situações que você muitas vezes não consegue. Machucaduras talvez antigas. Renunciar aos vícios do mal. Diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 18. Não vos embriagueis com o vinho, veja, da devassidão. Não vos embriagueis, não beba o vinho do mundo, das ideologias. Ideologias que te levam para a perdição, crendices. Ideologias maléficas. Ideologias que levam a uma atitude de zombaria das coisas dos céus. Cuidado, não vos embriague com o espírito da devassidão, diz Paulo em Efésios 5, versos 18. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Bebei a taça do Espírito de Deus, para que possa discernir o que é bom e o que é mal. Querido, o Senhor nos chama, falando para você e para mim, porque por amor Ele está chamando. Não adianta, veja, pedir o Espírito Santo. Se eu quero o Espírito Santo, mas o copo está sujo. Se esse copo tivesse sujo, eu não bebia esta água. Água limpa no copo limpo. Então, como se eu quero pedir o Espírito Santo? Então, se eu quero pedir o Espírito Santo para me ajudar a te limpar a sujeira que eu não estou conseguindo, ou tirar esse fardo que eu não consigo tirar, então eu tenho que pedir. Porque o Espírito Santo vai me levar a um processo de entendimento, de compreensão. Eu vou eliminar esse fardo. Ter o Espírito Santo é ter alegria no coração. Pessoas que dizem, ai, foi tão lindo que bom que você tem o Espírito Santo. Você conhece alguém que tem o Espírito Santo pela alegria estampada no coração, no cumprimento, na presença. É uma pessoa amável, uma pessoa alegre, feliz. Às vezes tem passando por dificuldade, tempestade, mas a pessoa, como é que você está aí a situação? Olha, eu entreguei nas mãos do Senhor. Deus, se Deus quiser, logo sairei. E Deus seja louvado pela minha vida e pela tua também. São pessoas que transparecem alegria. Quem tem o Espírito Santo tem um sentimento de amor, de paciência, porque o Espírito vai apresentar isso. É um coração de generosidade. Sabe aquela pessoa que faz para o outro, não por conveniência? É o coração generoso. Faz por prazer de fazer. Ajuda por um prazer de ajudar. Não para que a mídia, para que o outro, para que a outra possa ver e saber. Não, faz porque o coração sentiu a necessidade. O desejo de Deus tomou conta da alma. Quem pede o Espírito Santo tem o olhar de luz, como Jesus diz em Mateus. Não é? Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, de Jesus. Mas se o teu olho for mau, você caminha no escuro. E o escuro será triplicado. Quem gosta e quem realmente diz que vive o Espírito Santo, tem prazer pela palavra de Deus. Tem prazer por ouvir. É um bom soldado que cuida da farda e respeita o escuro. Agora veja, quem busca o Espírito Santo e quem busca as coisas espirituais é aquelas pessoas, veja, que é porta de entrada. É porta de entrada para as pessoas para Deus. Essas pessoas que diz que caminham no Espírito, essas pessoas são porta de entradas para as pessoas para Deus. Porque tem pessoas na igreja que é mais porta de saída das pessoas da igreja, da vida espiritual, do que porta de entrada.
Então eu preciso ver, eu sou pessoa, soldado, que estou dando livre acesso às pessoas a conhecer o que eu conheço, a ter o prazer que eu digo que eu tenho. Eu quero orar com você e vocês. Eu também quero orar com você e temos que dentro disso também pensar que nós não podemos nos deixar iludir pelo mundo, porque o mundo vai mostrar que tudo isso é bobagem, tudo isso é coisa de fanático, de carola, nada a ver. A vida não tem isso de, se eu não renunciar, eu não vou ter vida, e que, eu preciso renunciar às coisas. Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é livre. Não, o mundo vai mostrar todas essas coisas para nós. E nós não vamos enxergar isso se nós não renunciarmos, se nós não estivermos no Senhor, se nós não estivermos no caminho do Senhor. Por isso que nós temos que tomar uma decisão. E dentro dessa decisão, nós temos que ser permanentes, nós temos que ser constantes no caminho de Deus, como um corredor de maratona, que foi o que o Edson trouxe para nós no começo da live. Temos que ser impassadas, né? E o corredor de maratona, ele vai no seu ritmo, ele começa e ele termina a jornada dele, e a maratona dele. E no meio do caminho, às vezes, se alguém cai, se acontece alguma coisa, ele ajuda e tal, mas ele não perde o ritmo. E nós não podemos perder o nosso ritmo. Nós não podemos ser aqueles que voltarão a um pior estado do que o primeiro, né? É como, por exemplo, a passagem dos espíritos maus, né? Quando o espírito sai de um homem, ele vai errante, né? Procurando outra casa para habitar, né? Outra pessoa para habitar. Só que ele não encontra. E quando ele volta, ele encontra aquele ser, aquela casa limpa, cheirosa, bonita, enfeitada, né? Tudo certo. E daí ele se enfurece com aquilo, ele volta a buscar mais outros 7 espíritos. E se ele volta e consegue entrar naquela casa, por quê? Porque ela não se blindou, porque ela não deixou o espírito projetar o seu escudo, não se encheu de Deus, o pior estado vai ser, o segundo estado, né, a segunda situação vai ser pior do que a primeira. Porque vai ser muito mais força, vai ser muito mais difícil sair. Então que nós não sejamos esse, que voltamos ao tempo da dor, que voltamos ao tempo do sofrimento, ao tempo que nós estávamos mortos, né? Porque nós experimentamos a vida, nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que lutar, batalhar, e para isso nós temos que buscar o discernimento, a sabedoria pelo Espírito de Deus, para que aí nós não sejamos facilmente levados, né, para voltar a essas coisas, né, e o processo de renúncia será muito mais fácil para nós, será muito mais constante, terá muito mais força, porque o Espírito nos fortalecerá. Então renunciar, nós temos que renunciar tudo, né, invejas, orgulhos, vaidades, falta de caridade, né, enganações, como mostra a palavra para nós, o medo, a falta de fé, as descrenças, né? Os preconceitos, os julgamentos, os apontares e tantas outras coisas. Nós temos que lutar contra tudo isso e renunciar tudo, deixar de lado, né? Agir como as pessoas agiam, por exemplo, quando viam os leprosos na época, que conta para nós a passagem, né, que eles tinham que ficar a 4 côvados distante das pessoas, agir como esses, né, fugir, né, que eles viam um leproso, viam uma pessoa, assim, eles fugiam, né, claro que não era certo a situação, vamos dizer assim, mas eu digo, nós temos que ter esse olhar, né, nós temos que fugir, deixar longe, correr para longe dessas situações, e dentro disso, nós temos que colocar em prática o testemunho de renúncia e de mostrar que nós estamos renunciando e de testemunhar para o mundo, na nossa convivência social, na nossa convivência profissional, de todos esses âmbitos. Por quê? Porque ser um novo homem dentro da igreja é muito fácil. Nós vestirmos de um novo eu dentro da igreja, com aqueles que estão e compactuam com o mesmo que nós, que estão na mesma crença, que são nossos irmãos, é muito fácil. O difícil é fora, é combater para fora. Por isso que nós temos que ser bons soldados, como Edson vem trazendo, para que nós possamos lutar o bom combate de uma forma geral. E isso ser impulsionado pelo Espírito que habita dentro de nós. E dentro disso, nós entendemos que a verdadeira vida, ela só
é em Cristo. Só Cristo pode nos dar ela, porque ela é eterna, porque ela é de paz, porque ela é de alegria, porque ela tem o amor de Deus, porque ela é tudo. E por quê? Porque ele pagou um alto preço por isso. Ele se deu na cruz por nós, por mim, por você, por todos nós. Não foi em vão, foi para nos dar essa chance de vivermos. E nós só temos que fazer o mínimo, vamos dizer assim, que é renunciar aos maus procedimentos, voltar a Ele, amá-lo, ter fé, confiança, permanecer. Porque Ele já fez, Ele preparou a mesa. Nós temos que sentar, nos lavar e jantar. E dentro disso nós vemos que nós temos que, dentro disso, honrar, aproveitar, apresentar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor a todo instante. Então nós temos que tomar posse disso, por quê? Para que a gente possa viver a vida de verdade, a vida eterna, a vida que nos foi dada e permitida por Cristo nosso Senhor. Não é só uma fábula, só uma falácia, como o mundo vai tentar nos convencer o contrário, você está errado, então não. E quando nós tomamos posse disso, nós entendemos todo o processo da fé, todo o processo de acreditar, e nós vemos como o Senhor nos ama, como Ele é misericordioso e como seus olhos estão sempre voltados para nós, mesmo quando nós não achamos isso, mesmo quando nós não vemos isso, Ele nos vê, Ele nos olha e Ele nos fortalece, se assim nós nos abrimos para Ele. Diz o Senhor no livro de Crônicas: se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos. Repito, o que diz o Senhor no manual da vida, a Bíblia. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Meu querido e minha querida, isto é palavra da boca do Senhor. Isso é palavra poderosa do Espírito Santo. Essa é uma palavra de compromisso, que nos leva a um tempo de reflexão. Repito, grave isso que o Senhor está falando nessa tarde, agora, para que eu possa orar com você. Vocês todos estão conosco agora, você, minha amiga Cida, você, todo o pessoal de Jacarezinho, Paraná, não é? Todas as pessoas que coloquei em oração, Roberto Plebianca, a família Plebianca, Lorena, o Quila, Benjamin, todos que pediram oração espalhados por esse país e também no exterior. Eu pego neste momento dizendo a você, meu amigo e minha amiga, seja virtual, conhecido ou não, próximo ou não, eu vou dizer para você mais uma vez no seu coração o que o Senhor está falando para nós. Repito, diz o Senhor no livro de Crônicas: se o meu povo, sobre o qual está invocando o meu nome, você tem pedido para o Senhor? Você tem invocado o Senhor para alguma situação da sua vida? Diz Ele: se o meu povo que invoca o meu nome renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Não há vida sem renúncias. Todos os dias nós temos coisinhas que temos que ir renunciando e limpando. O Senhor chama nesse momento agora, para que você e eu, nós nos interiorizamos e entregamos o nosso coração agora para o Senhor. Jesus, por nós mesmos não temos força, Senhor, diante de tantos fardos, diante de tantas coisas, Senhor, ataques, falas, Senhor. Às vezes é na dor, às vezes na questão espiritual, às vezes na vida profissional, Senhor, material, sentimental. São situações, Senhor, que muitas vezes nos pegado de surpresa, às vezes trazemos conosco, Senhor. São falas, Senhor, coisas passadas, antigas, Senhor, e de repente Jesus nem faz parte da minha história, mas está na minha árvore, Senhor, no qual eu estou ligado.
a minha família. Jesus, dê-me, Senhor, a força, na graça, no poder do Teu Santo Espírito, a cada um de nós, a capacidade, Senhor, o entendimento, a compreensão, a força e a coragem, Senhor, para que possamos renunciar tudo aquilo que é mal. Pois os tempos, Senhor, são difíceis. Há tempos, Senhor, de ataques de todas as formas, de todos os lados. Jesus, clamo o Teu nome, Senhor, dando, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que a nossa casa, Senhor, seja a Tua casa, que você tenha livre acesso, Senhor, que isso possa entrar, Senhor, que sim, Senhor, entregamos a chave da nossa casa, Senhor, a Ti. Entregamos a chave, Senhor, da nossa casa, do nosso carro, da nossa vida, Senhor. Tome, Jesus, faz a Sua vontade, Senhor. Realiza, Senhor, o Teu querer e o Teu executar, Senhor. E dentro desse Salmo 85, Senhor, eu estou aqui clamando a Ti, inclinando, Senhor, os nossos ouvidos. Atende-nos, Senhor, porque somos, Senhor, miseráveis no entendimento, na compreensão. Protege-nos, Senhor, a nossa alma, pois queremos nos colocar como soldados fiéis ao Teu coração. Sim, Senhor. Salva-nos, Senhor, de situações que tentam nos pegar de improviso, armando laços para nós, para a nossa família, para os nossos projetos, Senhor. Seja espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental, Senhor, até mesmo nas situações de saúde da carne. Vem, Senhor, confiamos em Ti. Vós sois nosso Deus. Sim, Senhor, tende compaixão de nós, pois a vós, Senhor, nós clamamos nesse momento, Senhor, com o nosso coração, e queremos viver um tempo de oração constante, de vivência espiritual centrado em Ti. Consola, Senhor, o nosso coração. Somos Teus servos, Senhor, soldados alistados no Seu exército, porque é para vós, Senhor, que nós elevamos a nossa alma, porquanto vós, Senhor, sois clemente e bom, cheio de misericórdia para todos aqueles que Te invocam. Escutai, Senhor, a nossa oração e atendei, Senhor, a nossa súplica nesta hora, nesse dia, desta tarde. De todas as angústias, Senhor, é para vós, Senhor, que nós clamamos, porque vós nos atendeis, porque Tu és um bom Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. Não há entre os deuses que o mundo aprega, Senhor, há um que possa ser comparado a Ti. Não existe, Senhor, obra semelhante, Senhor, à vossa, Senhor, que contemplamos diante dos nossos olhos. E todas as nações que Tu criaste, Senhor, possam Te adorar e glorificar o Teu nome, ó meu nosso Deus. Pois vós sois grandes e operais maravilhas, porque sós vós sois Deus. Ensinai-nos os vossos caminhos, Senhor, para que nós possamos andar na Sua verdade. Dirija, Senhor, o nosso coração, para que nós tenhamos, Senhor, como lema e como tema, Senhor, o vosso nome. De todo o coração, nós vamos nos louvar, glorificar o Seu nome, que Tu és o nosso Deus. Glorificaremos, Senhor, o vosso nome para a eternidade, porque a vossa misericórdia foi grande para conosco. Arrancaste da nossa alma, Senhor, das profundezas da região dos mortos. Ó Deus, que os soberbos, Senhor, se levantaram e que se levantam contra nós. Todas as armadilhas, Senhor, que eles caiam por terra. Que eles, Senhor, não têm, Senhor, que não Te conhece. Sim, Senhor, que eles possam se deparar, Senhor, com a Tua mão, com a Tua destra, com a Tua força. Vós, Senhor, sois o nosso Deus bondoso e compassivo, lento para com a ira e cheio de clemência e fidelidade para aqueles que Te amam. Olhai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. Dai, Senhor, a nós, soldados, servos Teus, Senhor, a força e salvai-nos, Senhor, porque somos Teus filhos
teus servos, teus soldados, teus escravos, Senhor, servimos a Ti. Dai-nos, Senhor, uma prova, Senhor, do vosso favor, sinal, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, a fim de, Senhor, que verifiquem, Senhor, os nossos inimigos e aqueles que não Te amam, para a confusão dos olhares deles, Senhor, possam ver a Tua glória serem manifestada na nossa vida, porque sós vós sois o Senhor, nosso sustento, o nosso consolo da nossa vida. Ajude-nos, Senhor, sopre a Tua força sobre nós, para que nós possamos renunciar, Senhor, toda a incredulidade e toda a falta de fé. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, agora e sempre, Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos, nós não temos força, Senhor, para renunciar às coisas más, mas Tu, Senhor, nos fortalece. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por vir em nosso auxílio. Obrigada pela Tua mão poderosa, Senhor, que vem sempre sobre nós. Obrigada, Senhor, por nos escutar, por nos olhar, Senhor, e por nos amar. Obrigada, Senhor, por nos permitir termos a chance da vida eterna. Temos a chance, Senhor, de viver. Temos a chance, Senhor, de dividir contigo a ceia do pão, Senhor, e sentarmos à Tua mesa, partilharmos contigo o pão da palavra, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia, que se faz presente todos os dias em nossas vidas e em nossas, qual sejam e qual for situações, Senhor. Muito, muito obrigada. À luz do Teu amor e da Tua bondade, a oração, Senhor, que foi pedida a Ti pelos Seus apóstolos, e que vai, Senhor, de geração em geração, que a força dessas palavras, Senhor, que Tu dissestes, assim como devemos clamar, possa alcançar, Senhor, a fonte que preparastes de água viva, de bênção, de paz para nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão dos santos profetas, santos apóstolos, de todos os anjos e santos do céu, assim como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a Virgem Imaculada Conceição também. Que as bênçãos do Senhor venham sobre mim, sobre nós, sobre você. Que a força do Senhor se resplandeça na sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz seja sempre contigo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo.